tua graça não podemos ter força suficiente. O que somos nós sem a graça de Deus? Não somos nada. O versículo conhecido deste devocional encontra-se lá no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e também o versículo 9. São dois versículos que diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Como sempre fazemos, primeiro nós temos uma breve introdução a respeito do nosso texto conhecido de hoje. Precisamos saber em que livro ele se encontra, em que capítulo ele se encontra. E nós sabemos que ele está em uma das cartas do apóstolo Paulo, carta de Paulo aos Efésios. Mas essa carta, ela é assim, tanto quanto diferente das outras cartas. Porque normalmente as cartas de Paulo tinham sempre uma similaridade na sua estrutura. Elas iniciavam com uma saudação a quem ele estava dirigindo a sua carta e ela tratava de algum problema, elas tratavam de algum problema que existia naquela cidade da qual os cristãos estavam recebendo a carta. Mas em Efésios, ou na carta de Paulo aos Efésios, nada disso ocorre. Não há saudações especiais, não há menção de problemas especiais, específicos. E aí nós até observamos que esta carta é mais até reconhecida como um verdadeiro sermão do apóstolo Paulo, de uma mensagem, de uma pregação, antes do que de uma epístola. Mas ela ainda continua sendo conhecida como epístola, e ela foi enviada não apenas a uma igreja, mas a várias igrejas de uma mesma região. Paulo estava preso, mas em algo que até hoje nós assim estamos habituados a presenciar. Paulo não estava assim numa masmorra, Paulo não estava numa prisão propriamente dita, ele estava em prisão domiciliar. É algo muito próprio do direito romano que até hoje perdurou. Olhando esse texto no ano litúrgico, nós observamos que ele aparece uma vez a cada 3 anos no tempo da quaresma. Então é um texto assim que tem a ver mais com a quaresma, com um período mais penitencial, em que nós lembramos de nossos pecados, de nossas fraquezas, de nossa própria insuficiência para conquistarmos a nossa salvação. Feita essa breve introdução, passamos então para os ensinamentos propriamente ditos deste texto tão conhecido. E basicamente, amados irmãos e irmãs, temos aqui 3 lições poderosas que não podemos esquecer jamais em nossa vida. A primeira é que somos salvos pela graça mediante a fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. E aí nós precisamos entender o que é graça e qual é o papel da fé em nossa salvação. Graça é exatamente isso que a palavra nos remete. É algo que nós recebemos sem nenhuma participação nossa. É algo que é de graça, de grátis aí no populacho, no português. Nós não pagamos absolutamente nada. Nós somos salvos porque Deus quis assim e porque Ele efetuou a nossa salvação na obra de Cristo Jesus. Mas onde entra a fé aí, pastor?
Qual é o papel da fé em nossa salvação? Nós não somos salvos pela fé? Não. Definitivamente nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela obra de Cristo em nosso favor. A fé é um meio, mas não é um fim em si mesma. Fazendo assim uma pequena analogia, é difícil fazer analogia muitas vezes na doutrina cristã, mas é mais ou menos como nós pensarmos que a fé é um controle remoto e ela nos leva à imagem que nós visualizamos. E assim, quando a gente assiste a televisão, a gente precisa do controle para ligar a TV, mas a gente não assiste o controle, a gente assiste a TV. No que se refere à nossa salvação, a fé ela tem um papel importante de ser uma intermediária entre o ser humano pecador e a obra de Cristo. Mas não é ela que nos salva. O que nos salva é a obra do nosso Senhor. Então essa primeira lição deste versículo, somos salvos pela graça mediante a fé. Segunda lição, a salvação não é uma obra humana. A salvação não é definitivamente uma obra humana. Isso já está meio dentro aí da ideia da graça, obviamente, mas ele continua, né? Ele diz não de obras. O apóstolo Paulo enfatiza, ele fala na graça mediante a fé, e aí ele diz no versículo 9, não de obras. E nós podemos ter duas reações, normalmente os seres humanos têm duas reações diante desta verdade constatada. A primeira, obviamente, é de alegria, porque a salvação, por ser de graça, é um presente. Quem é que não gosta de receber um presente? Nós gostamos de receber presentes, não é mesmo? E a salvação é o maior presente que nós podemos receber. E não é qualquer pessoa que nos dá esse presente, é o próprio Deus. Mas há uma segunda reação humana que também repercute em nossa vida. A de estranhamento. Estranhamento, pastor? Mas a gente não sente estranhamento por receber um presente tão maravilhoso de Deus assim, né? Não deveríamos sentir. Mas nós sentimos. Sabem por quê? Porque toda a nossa vida está pautada por merecimento. Você não passa de ano na escola porque você realizou as provas e passou em seus testes? Bom, a gente sabe que temos aí alguns contratempos, nem sempre é assim, mas deveria ser assim. Você não entra numa universidade ou começa a trabalhar por passar em um concurso ou numa entrevista. Isso muitas vezes a gente atribui aos nossos próprios méritos. Também não deveríamos fazer isso sempre, né? Não deveríamos nunca fazer isso. Porque a gente sabe que se Deus não nos der a saúde, Deus não nos der todas as possibilidades de estudar, o discernimento, como que nós vamos conseguir, né? Não podemos, não conseguimos. Mas, humanamente falando, racionalmente falando, a gente sabe que você luta, você consegue. É mais ou menos esse discurso em nosso mundo e que a gente acaba realmente acreditando e muitas vezes isso se revela em nossa vida. A gente precisa insistir para a gente conseguir algo. Mas o nosso relacionamento com Deus não é pautado pelo merecimento. E por isso a reação de estranhamento diante da graça é uma reação, sim, que ocorre na maioria das pessoas, se não em todas as pessoas. Não há mérito nenhum da nossa parte em sermos aceitos por Deus. E a terceira lição é que a salvação é por graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. E este sempre foi um grande problema na história bíblica, na história da humanidade. O ser humano sempre quis se autoglorificar,
desde lá do Éden, né? E por isso nós observamos que Deus, ele prepara, ele faz um plano da salvação saindo do mérito humano para que não haja esta dificuldade que fez com que os seres humanos caíssem em pecado, pois queriam ser iguais a Deus. E o que esse versículo não nos diz, o que ele não nos ensina? Quando nós observamos que a salvação é por graça, não é por obras, para que ninguém se glorie, muitas vezes as pessoas têm a reação de pensar: então as obras não servem para nada. O cristão não precisa realizar boas obras. Muitas vezes a teologia luterana é atacada nesse sentido. Mas esta é uma interpretação equivocada deste versículo. Nós não somos salvos por obras, é verdade, mas as obras continuam tendo um valor importante para Deus. Deus deseja que os cristãos realizem boas obras, não para Ele, porque Ele não precisa das nossas boas obras, apesar de nós realizarmos boas obras em resposta ao amor dele por nós. Mas que nós realizemos boas obras para o nosso próximo, porque o nosso próximo necessita de boas obras. Trazendo isso para a nossa vida, a verdade é só uma. A base de nossa vida precisa ser a graça de Deus. Precisamos viver pela graça de Deus. Se não vivermos pela graça de Deus, temos problemas. Precisamos nos relacionar com Deus por intermédio da graça. Pela obra de Cristo em nosso favor, nós podemos nos relacionar com Deus. E aí, nós não iremos buscar a barganha. Porque eu vou para a igreja, porque eu cumpro com os meus compromissos, porque eu procuro seguir a Ti, Deus. Então o Senhor tem que me dar de volta. De modo algum. Nosso relacionamento com Deus tem que ser pautado pela graça e pela gratidão. Não há nada que possamos fazer que mereça que Deus nos dê algo em troca. Deus já nos deu o maior presente, o mais precioso, a salvação. Deus não nos deve nada, nós é que devemos para Deus. E a graça também precisa embasar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Quando nós realizarmos boas ações, boas obras ao próximo, nós iremos fazer isso inteiramente por amor, em resposta ao amor de Deus, mas nunca esperando algo em troca do próximo. Porque se fizermos isso, não estaremos realizando boas obras, não estaremos amando verdadeiramente, mas estaremos amando de forma hipócrita e seremos infelizes, porque a gente nunca vai estar satisfeito com a resposta do próximo à minha boa obra. Eu sempre me acharei como alguém injustiçado pelo próximo e também por Deus, se não lidar com Deus e com o próximo por intermédio da graça. Estas então as lições que podemos extrair deste texto tão conhecido, tão importante para a nossa caminhada cristã. Mas, como sempre fazemos, concluímos com o versículo bíblico só que não. O versículo bíblico só que não de hoje é o seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Seguramente você já pode ter ouvido algo parecido, não é mesmo? O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas será que isso é verdade? Muitas vezes o dinheiro não é muitas vezes a solução para os nossos problemas. Nós recebemos um dinheiro inesperado e vamos lá, quitamos alguma dívida, ajudamos alguém, nos ajudamos. Não podemos ofertar à igreja e ajudar o trabalho da missão. Quer dizer, se o dinheiro realmente fosse o demônio no mundo, como que o dinheiro poderia ajudar a missão da igreja? Afirmar que o dinheiro é a raiz de todos os males é uma afirmação muito equivocada. Existe um versículo parecido com essa frase.
lá em 1 Timóteo 6,10 vai afirmar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro faz com que as pessoas se submetam e sirvam ao Deus Mamon, como diria Lutero, ao Deus dinheiro, e não se utilize do dinheiro para ajudar pessoas, ajudar instituições, ajudar a missão da igreja no mundo. O problema, meus amados irmãos e irmãs, não é o dinheiro. Existia uma época no mundo que não existia dinheiro. E ainda assim havia problemas. Por conta do pecado humano, do coração humano. Por isso o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E as pessoas que vivem para o dinheiro, que vivem para acumular, são pessoas que têm uma vida fútil, uma vida inútil e que não levarão nada daqui. Não é possível. Não é possível levar no caixão. Não é possível construir pirâmides como os faraós do Egito faziam. E mesmo que você o faça, de nada adiantará. O bom é sabermos que o dinheiro é importante e que nós podemos fazer bom uso dele em amor ao próximo, em ajuda às pessoas que necessitam e também para a nossa própria subsistência. O ideal humano com relação ao dinheiro, ele é um ideal muito diferente do ideal bíblico. O ideal bíblico em relação ao dinheiro não é ter pouco, não é fazer voto de pobreza, mas também não é ter muito. Como diz lá um texto de Provérbios, né? Que eu não tenha pouco com que venha a sentir a necessidade de roubar e envergonhar o seu nome, e que eu não tenha muito e que isso me leve a esquecer de ti, Senhor. É este o desejo de Salomão, o homem mais sábio depois de Cristo que viveu aqui, com relação ao dinheiro, e que possa ser o nosso desejo também. Não ter pouquíssimo, que nós tenhamos que viver na miséria, mas também não termos muito, faça com que a gente esqueça de Deus e esqueça de ajudar o nosso próximo. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais este devocional, pela oportunidade de refletirmos na sua palavra e hoje de maneira especial na sua graça em nosso favor. Somos salvos inteiramente pela sua graça, não por obras, para não nos gloriarmos. Que a nossa glória possa ser a obra de Cristo em nosso favor. E que isto possa nos levar a vivermos pela graça, a nos relacionarmos com o Senhor por graça, sabendo que não temos mérito e merecimento algum. E a nos relacionarmos com o nosso próximo por graça, sabendo que podemos ajudá-lo e servi-lo sem esperarmos qualquer coisa em troca. Porque não precisamos de nada, além daquilo que o Senhor já nos dá, o perdão, a verdadeira vida e a salvação em Cristo. Que possamos fazer bom uso de nosso dinheiro, não vivendo para ele, mas podendo recebê-lo para ajudar as pessoas que necessitam e também podermos ter uma vida que não possa agredir ao Senhor e nem ao nosso próximo, no sentido de fazermos realmente bom uso daquilo que nós recebemos. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos concluir então com as duas últimas estrofes do hino Ó Jesus Bendito, que foi cantado no início. Ó Divino Mestre, nosso Salvador, venha ao nosso encontro
a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa estar com todos vocês hoje e sempre. Uma abençoada noite de descanso. Amém.